Olá pessoas, Rafa Dantas e vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Analisando a edição dessa semana, tinha uma matéria a respeito de plano B e a gente vai ver se realmente todo mundo tem a capacidade e possibilidade de seguir por esse rumo. Só que antes de começar o capítulo, vou pedir de sempre, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 110, Querer é Poder? Quantas vezes nos vemos frustrados em alguma área das nossas vidas e nos deparamos com aquele bloqueio físico ou psicológico que nos paralisa, nos impedindo de mudar as circunstâncias ao nosso redor? A sessão Comportamento com Em Ação, o Plano B, trouxe histórias reais de pessoas que em certo momento da vida se deram conta que eram frustradas em suas profissões e decidiram tomar uma atitude e mudar essa realidade. Realmente um incentivo incrível se não fosse o único problema. Mostrar apenas o ponto de vista de quem aparentemente tinha facilidade de tomar essa atitude na vida. Relatos similares a pessoas que eram bancárias, que ao identificarem que estavam infelizes, foram estudar yoga em Nova York, abriram seu próprio negócio e agora estavam totalmente realizados vivendo seu plano B, é tão fora da realidade, ainda mais no nosso país, que não sei se a matéria serve como incentivo ou um catalisador para quem já se encontra frustrado. Talvez, se você tiver estabilidade financeira, querer realmente está muito mais próximo do poder. Mas se você vive num quadro socioeconômico de terceiro mundo, como é a realidade da maioria dos brasileiros, o querer pode servir de catalisador para você se esforçar para talvez poder algo. Trazendo para a realidade LGBT, as coisas se tornam muito mais complexas, porque a gente sabe que possibilidade de emprego, quando você é estigmatizado socialmente, já é uma barreira. Imagina fluir entre possibilidades como se fosse algo orgânico, num país onde pessoas trans muitas vezes têm que optar pela prostituição, pela falta de oportunidades. Você que já tem certa estabilidade numa profissão que te gera renda para lidar com suas necessidades básicas, sabe que sentindo-se frustrado em sua profissão para recomeçar em outra, provavelmente deverá investir tempo e dinheiro para que esse recomeço se torne realidade. É justo nesse ponto que a conta não fecha, porque se você investe no novo, quem arca com as despesas da vida atual, que precisa ser sustentada com a única verba que você tem para lidar com hoje? O fato de sabermos que querer não é poder, só não deve nos paralisar e nos impedir de sonhar. Não existe idade certa para mudarmos os rumos da nossa vida, mas um certo senso de realidade pode nos ajudar a não caminhar rumo à frustração, mas sim em direção a possíveis soluções que nos levem a um caminho mais satisfatório rumo aos nossos sonhos. E agora a pergunta do Rafa. Em tempos de crise, você acredita que basta ter o plano B ou nós também temos que ter o plano C, D? Eu acho até importante você ter outras vertentes para tomar na vida, independente do rumo que você está levando agora, né? Mas a gente se encontra numa época tão obscura atualmente na realidade do nosso país, que eu começo a enxergar que muita gente está tendo dificuldade até mesmo de administrar o próprio plano A. Então, como é que você vai conseguir pensar num plano B se você está mal conseguindo sustentar no plano A? Porque para você seguir qualquer outro rumo na sua vida, você tem que dar um restart. E você dá um restart de um ponto de vista que você mal está tendo recurso para lidar com o seu dia a dia, é meio frustrante você pensar, vou seguir pelo lado B, pelo lado C, pelo lado D. E você fala, tá, mas para eu ir para qualquer um desses lugares eu vou ter que investir tempo, investir dinheiro. E, cara, a minha vida com o Rafa, a gente às vezes tem a nossa estabilidade financeira, mas a gente vai no mercado, a gente volta para casa com uma sensação de frustração tão grande, que muitas vezes eu me encontro frustrado com a minha profissão e falo, eu vou tentar alguma outra. Só que para tentar alguma outra, você ou vai ter que tirar a sua grana para poder investir num curso, ou investir numa nova faculdade, numa pós-graduação, e você fala, e quem vai arcar com as despesas do hoje que precisa desse dinheiro do qual você está trabalhando? Então, ter as outras opções é muito legal. Só que, infelizmente, a gente tem que enxergar a realidade que a gente está inserido e muitas vezes a gente tem que pensar que como eu posso melhorar essa forma de mudar minha vida, mas dentro da realidade que eu tô. Porque se a gente ficar sonhando muito, às vezes a gente acaba se frustrando por nosso pensamento ir tão longe, a gente não conseguir sair do lugar que a gente tá. E o senso de realidade faz com que a gente consiga projetar as coisas, mas saiba que cada passo, um após o outro, o que a gente vai ter que medir na nossa vida para a gente conseguir chegar nesse novo rumo.
Em ano de eleição, a reportagem E Agora refletia sobre os rumos que os eleitores LGBTs deveriam tomar para mudar a triste realidade da falta de representatividade no Congresso em 2006, em vista que apenas o Clodovil conseguiu ser eleito como deputado sendo assumidamente gay e, pior, sem pretensão de priorizar pautas que dessem visibilidade à minoria que ele fazia questão de dizer não fazer parte. A seção Help, em Quando Tudo Acaba, tentava ajudar o leitor com relatos reais a lidar com o fim de seu relacionamento. Toda ajuda é válida, mas a gente sabe que cada vivência é única e só você mesmo, ou com a ajuda de terapia, para aprender a lidar com os efeitos colaterais que o término pode ter causado na sua realidade. A entrevista com a Márcia Tiburi, filósofa que fazia parte do elenco do programa da GNT Saia Justa, trouxe reflexões bem interessantes que podemos levar para a vida. Se eu não reflito, alguém reflete no meu lugar e comanda meus desejos e ações. Se não assumo a liberdade que nasce sempre com a minha reflexão, acabo sendo refém do que os outros pensam. O importante é não supervalorizarmos o sexo e também não menosprezarmos sua função e as alegrias que ele traz. O sexo não é tudo na vida, é apenas algo bom se puder ser bom. O perfil da Raquel Pacheco, famosa pela persona Bruna Surfistinha, mostrou os novos rumos da sua vida, o lançamento do seu livro que já estava em plano de se tornar um filme. O David Brasil trouxe em sua coluna mais alguns colheres que estavam brilhando no mundo do entretenimento, como André Segatti, cobiçadíssimo pela produção para sair nas páginas da G, e o ator Murilo Rosa. Na seção G-Press, o anúncio de mais uma edição do Festival Mix Brasil, que aconteceria em São Paulo, Niterói, Rio e Brasília. Na galeria dessa edição, a volta do garoto da capa 97, Bruno Corner. Na seção Desejo, com seus 1,90 m de altura, 21 anos, Pietro, natural de São Paulo, fez seu ensaio numa parede de escalada e foi fotografado pelo Rubem Robierbe, que já havia sido desejo da G, e agora se tornaram um profissional de fotografia e hoje em dia é um renomado artista plástico no exterior. O ensaio de capa ficou com o ex-funcionário da Varig, Eric Lobão. Formado em Educação Física, ele estava indo de encontro a outros rumos na vida. Hoje em dia, ele leva uma vida totalmente fora dos holofotes com sua esposa e filhos. E assim a gente termina mais esse capítulo. Quantas pessoas já nos disseram pra gente quando a gente vai conversar com nossos amigos ou conhecidos que a gente está frustrado com a nossa profissão, com a vida que a gente está levando, ai, pensa no plano B. E você já pensou no plano B? Você conseguiu já colocar algum desses seus planos em prática e deu tudo certo? Valeu a pena sair da sua profissão frustrada e seguir esse novo rumo? Conta aqui pra gente, pra eu saber se... Não sei, pode servir até de inspiração para mim mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa que me encontro um pouco frustrado na minha profissão e às vezes a gente se encontra muito sem direção mesmo, sem rumo do que fazer, justamente acho por causa do quadro socioeconômico do nosso país. E às vezes a gente compartilhar essas experiências entre a gente, às vezes pode dar uma luz, né? E a gente se ajudar de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do capítulo dessa semana. Só vou pedir de sempre. Não esquece, antes de ir embora, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se vocês quiserem interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê quando? Semana que vem. Até já já.